Marrone, explica aquele gol no momento que o time tá querendo também empatar e você fez o gol. Parabéns, hein, Marrone, o terceiro gol. Muito feliz pelo gol. Muito bom voltar a marcar. Felicidade enorme. Como você falou, né? Foi um momento do jogo ali que a gente tinha acabado de tomar o gol e a gente tinha que dar uma resposta muito rápida e eu tive a oportunidade junto com o Nico, que fez um excelente jogo. Vale ressaltar isso. Tive a oportunidade e acabei sendo feliz marcando o terceiro gol. Marrone, o torcedor estava cobrando muito, né? Mas o Clube Remo voltou a encostar na área de classificação. É preciso ter mais um pouco de paciência, inclusive com o técnico Antônio? Então, eu acho que a gente está aberto ao que o torcedor tem para falar. É normal isso, mas como a gente costuma falar, a gente tem uma união muito forte aqui, a gente está junto, a gente confia no Antônio, o Antônio confia na gente. É isso, confiança mútua. O Remo conquistou uma vitória fora de casa, uma vitória importante que reaproximou a equipe azulina do G4, do pelotão de frente da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Amazonas foi assertiva, foi efetiva e, acima de tudo, eficaz. O Remo reativo e letal. Uma vitória que realmente mexeu com o torcedor e trouxe paz, trouxe trégua para o técnico Antônio Oliveira. Interessante que da família Oliveira o que estava mais com risco de perder o cargo era o Antônio e quem perdeu foi o Claudinei. Numa primeira análise, é claro, era o Antônio por toda a pressão dos últimos tempos, por um incômodo do torcedor, por uma cobrança excessiva com relação aos jogos do Remo dentro de casa. Uma vitória expressa, né? Mas uma vitória que teve também seus sobressaltos no primeiro tempo de partida. Mas como tudo vai bem quando termina bem, o Remo acabou vencendo com autoridade. 3-1 é o resultado que dá uma dimensão muito grande da vitória do Leão Azul. Mas alguns reparos precisam ser feitos. O Remo saiu daqui debaixo da desconfiança dos azulinos. Eu dizia sempre que de 10 torcedores do Remo, 11 queriam a cabeça do Antônio Oliveira e ele está invicto fora de casa. Só precisa fazer bem o dever de casa. Assim como são as pessoas, são as criaturas. Não mais que de repente, não é, Guerreiro? O Antônio Oliveira, o seu currículo fora de casa é excelente. O Antônio Oliveira, em 6 jogos fora de casa, conquistou 3 vitórias e 3 empates. Pois é. Olha esses números. Espetaculares. Imagina se o Antônio Oliveira tivesse levado de 5-2 como levou o Coritiba. E o Mozart foi mantido. Tá certo, porque o Coritiba se reabilitou, né? Sim. Ou seja, às vezes você decidir assodadamente não é a melhor decisão de quem comanda. Rapaz, pra você ver, o futebol tem dessas coisas, né? A gente sempre comenta isso. Às vezes eu sempre falo isso com o Dinho de vez em quando, né, Dinho? Porque o futebol é impressionante. Ele muda, como se diz, já gira, da água pro vinho. Eu vivo isso aí há mais de 30 anos. Sei como isso funciona, meu amigo. Não é fácil, não. De repente você tá aqui, tem um ditado que se diz, é até ruim falar esse ditado, as pessoas falam muito, né? Uma hora você tá no inferno, outra hora você tá no céu. E a gente
tem que analisar esse tipo de coisa, né? Você viu semana passada, Guerreiro? O Guerreiro foi muito feliz aí, Kaká, quando ele disse que semana passada, rapaz, a torcida do Remo pegou uma bronca com esse técnico, que foi um cara para blindar o técnico, chamado Marcos Braz. Aquilo que o Guerreiro falou ainda há pouco, não era para ter saído o técnico do Brasil, o Marcos Braz deve ter feito naquele momento, Guerreiro, isso que você falou. Não, ele blindou, sabe, foi um cara inteligente, foi para entrevista e muita gente não gostou, quem não gostou se pronunciou, outros ficaram calados, mas tudo bem, é um executivo que está aí, o presidente deu todos os poderes para ele resolver o problema do futebol do Clube do Remo. Isso não quer dizer que o presidente não manda assim que ele é o presidente, estatutariamente ele manda e acabou. Agora, tem uma pessoa que está para resolver o problema do futebol. Quando as coisas estão ruins no clube, o cara diz, pô, tem que botar alguém, o presidente botar alguém para resolver esse negócio de futebol. E o Toninho colocou um cara chamado Marcos Braz. Então, se fosse a mesma situação, quem sabe já tinha saído. Olha aí o Marcos Braz dando a volta por cima, o Guerreiro fazendo o levantamento fora de casa. E, gente, eu estou de cátedra para falar, o torcedor do Fenômeno Azul que está nos ouvindo, também todos os ouvintes da Rádio Clube do Pará, que é um mundão essa emissora, meu amigo, é brincadeira quando você não dá cobrança de todo jeito, tem que saber, tem que ser inteligente. E o Antônio está aí, calado na dele, não fala nada, trabalhando e vem ganhando. Antigamente, Guerreiro, viu, Kaká? Dinho, os nossos internautas aí que estão nos vendo, ouvinte da clube, quando a gente saía para jogar, que empatava, empatamos! E agora, quando empata, quer a cabeça do técnico. É impressionante, quando empata fora. Eu acho que uma evolução, não sei como os nossos analistas, não sei como o Bola de Ouro vai encarar esse tipo de situação que eu estou levantando, e o Guerreiro também, é impressionante. Agora, quer dizer, antes ganhava em casa, não ganhei uma fora. Agora ganhei em casa tudo e não ganha nenhuma. Neto Guerreiro, como é isso, Guerreiro? Me diga, meu amigo. É a gangorra, é o futebol, é a magia do futebol. Abraçando aqui o Max Fernandes nos acompanhando, Maurício Bororó ligado conosco, obrigado pela audiência. Queria abraçar também o Nazareno Martins, é o encarregado do depósito lá da Portugal, Nalcindo Cacela, remista, tá vibrando, barbaridade, festejando muito. Né? E Guerreiro? E os torcedores bicolores aqui, muito aborrecidos. Tem um que diz aqui pra mim, como é que é o nome dele aqui, rapaz? Me dá logo um esculacho aqui, cadê ele? É o cara de lata, tá assim, né? Eu tô dizendo como tá escrito aqui. Ei, Guerreiro, você já fechou com o Chico Xavier? Ele acha que eu disse que o Paysandu já está rebaixado. Não disse que o Paysandu já está rebaixado. Eu ainda acredito. Olha, ontem eu até disse no Bola na Torre que eu fiquei pensando em filmes correlatos com o momento do Paysandu. Aí eu pensei, A Espera de um Milagre, Missão Impossível. Eu comecei a ver um filme esse final de semana chamado Prisioneiro do Caos. É o Paysandu tentando sair da zona e não conseguindo. Tentando sair da lanterna e não conseguindo. Mas o Tomaso lembrou o outro filme. O Paysandu segue na Série B, até a última rodada brigando. Então, cabe pro Paysandu o ainda estou aqui, né? Bom, Cachado, oi, vamos falar aí. Uma outra coisa aqui. Olha só, o Clube do Remo, juntamente com Curitiba, são os dois que menos perderam na competição. Apenas 5 vezes, olha só, né, Guerreiro? É verdade. O problema do Remo não é o número de derrotas. E o Remo é o que mais empatou com 11 vezes. O problema do Remo é exatamente esse. É um time que empata demais, perde pouco, empata demais e por isso ganha menos que os outros que estão brigando lá em cima. E como o número de vitórias, o maior número de vitórias é o primeiro critério para desempate, é isso que incomoda. E uma coisa, esse final de semana me preocupou, Carlos Castilho. O Furacão está chegando. O Furacão está chegando para brigar, né? Lá na parte de cima. Com o Corinthians, né? Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético tem 4 vitórias seguidas. Exatamente. São 12 pontos. Ele já está com 36 pontos. Já entrou na briga para valer. Entrou na briga para valer. Bom, para este jogo de sábado lá no Oba, o Cachado, é bom lembrar, você já falou, Remo treinou hoje, vai treinar amanhã, vai treinar quarta, vai treinar quinta no Mangueirão. Aí quinta à tarde viaja, sexta trabalha em Goiânia, joga sábado 18h30 no Oba, sem
o Caio Vinícius. Quem é que vai jogar aí no lugar do Caio Vinícius? Aí tem aí, que eu citei, só para saber, para o torcedor entender, o Remo não treinou no Baenão hoje porque teve uma vistoria da PM hoje lá, a PM já aprovou, o Remo vai mandar o laudo via federação para a CBF para mudar, dia 20, Clube do Remo e Atlético Goianiense no Baenão. Tá? Isso, jogo no Baenão. Baenão para 14 mil lugares. Você já viu as imagens lá, você foi acompanhar a movimentação, já tem novos camarotes. Isso, né? Exatamente. Ontem eu ouvi na Rádio Clube o diretor Fernando Blindex falando a respeito que está providenciado, estão tratando o gramado, por isso que não vai ter esses treinamentos lá. E a CEL cedeu para o Clube do Remo treinar até quinta-feira antes da viagem, porque o Remo estará viajando pela parte da tarde, vai chegar 21h50 lá em Goiânia para o jogo de sábado contra a equipe do Vila Nova. Agora o Remo tem 2 goianos pela frente, Vila Nova fora e no dia 20 o Atlético Goianiense em casa, Guerra. E também estão cuidando do gramado do Baenão, também tem isso. Exatamente, porque tá tratando lá. Estão tratando, ajustando o gramado exatamente para o jogo com o Atlético, buscando todos os laudos para a liberação da CBF. O Remo fará o jogo contra o Atlético Goianiense e possivelmente contra o Atlético Paranaense, o Furacão, no Baenão, no início de outubro, o jogo contra o Furacão. Então será esta a única mudança aí na equipe do Clube do Remo, ou você imagina outras alterações? O Marrone pode voltar à titularidade, ele que não estava inteiro para o jogo de sábado, Cachado? O que é que você acha? Isso aí já é com técnico, eu imagino sim que o Marrone, ele é um dos preferidos do técnico Antônio lá na frente, ao lado do Pedro Rocha, não é? Agora, Guerreiro, com aquele movimento, viu, Cacá? Aquela ação do Nico Ferreira, não como um homem de ponta, ele foi pelo meio, ele serviu, foi garçom para o segundo gol do Pedro Rocha e foi garçom para o gol do Marrone, que está aqui comigo, daqui a pouquinho, se você quiser, você tem ele aqui no cartaz. E foi muito interessante aquele terceiro gol do Remo, porque começou com o Marrone, ele fez a inversão para o Nico dominou no peito com categoria, esperou o momento e acabou fazendo a assistência para o Marrone, fez um belo gol. Marrone entrou no lugar do Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha saiu depois dos 2 gols marcados e o Marrone entrou no lugar dele e fez o seu gol, seu segundo gol com a camisa do Clube do Remo. Para dessa deixa que você está levantando a bola para o Cacá, olha, se você observar, você falou na abertura, você foi brilhante. O Remo foi letal, o Remo foi eficaz, criou poucas situações, mas foi lá e fez 3. Há quanto tempo a gente não vê o Remo fazer 3 gols, Guerreiro, numa competição? E outro detalhe, cadê o homem que, para fazer aquele trabalho que o Nico fez, de entrar ali, se infiltrar e meter a bola ali, a gente não vê no Clube do Remo quase. Não é verdade, Guerreiro? É verdade, sem dúvida. O Nico, originariamente, ele é jogador de beirada, atacante de beirada, porque eu nem gostei do primeiro tempo do Nico jogando ali como atacante pela beirada, pelo lado direito. Tipo ponta, até antes do lance para o segundo gol do Remo, passe dele para o Pedro Rocha, ele perdeu também uma grande oportunidade, né? Engraçado. Ali na meiuca, ele foi bem. Isso. Por isso a pergunta, ele é atacante ou ele é um meia? Ele joga pela beirada também. Ele é mais de beirada, mas ele joga centralizado. Quando o técnico pede, Guerreiro. Ele joga, o histórico dele. Ele joga também centralizado. É uma função mais à frente, mas ele, nos 2 gols, no segundo e no terceiro, ele fez uma função de meia atacante. Exatamente. Servindo, aliás, o passe... O Hernandes não conseguiu fazer. É claro também, aí vamos lá pro jogo, né? É claro também que o Amazonas estava exposto, né? Ele, por exemplo, no segundo gol, ele dominou a bola e esperou o Pedro Rocha fazer o facão para receber, né? Então não teve ninguém, não teve marcação forte em cima dele e ele fez um passe perfeito. Chama de calça curta, né, Guilherme? Exatamente, um passe perfeito para o facão do Pedro Rocha. Sabe o que lembrou, Guilherme? Aquelas jogadas iniciais do Remo com Daniel Paulista,
Eu ia falar isso, Castilho, eu ia dizer, ele foi reativo e letal, como no tempo do Daniel Paulista. Pô, mas vou puxar o Daniel Paulista aqui de novo pro papo. Deixa o Antônio Oliveira viver esse momento de glória dele. Mas foram jogadas características. Naquele tempo que a gente dizia, o Remo sofre, mas goza. Ai, 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 ai.